Você vai ouvir agora mais uma mensagem com o pastor Eliseu Paiva. Aleluia, Jesus. Nós vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor, e você que está aí com a Bíblia, né? Você pode abrir juntamente conosco no Evangelho escrito por João, no capítulo 2. Evangelho escrito por João, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 2 e versículo 5. Glória a Deus. Evangelho escrito por João, capítulo 2 e o versículo 5 nos diz assim: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Quero ler mais uma vez. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Povo de Deus, estamos nesta tarde prestes a meditar aqui na palavra de Deus. Palavra que nesta tarde o Senhor nos concede para que juntos nós venhamos assim aprender do Senhor. Nós venhamos mais uma vez estar com esta palavra guardada em nossos corações. E a palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos consola. E aquele que realmente tem o propósito de guardar esta palavra no seu coração, ele com certeza é edificado por esta palavra. E nós lemos aqui um versículo no Evangelho escrito por João, quando Jesus, em um determinado dia, ele é convidado para participar de uma festa. Festa essa de um casamento que estava sendo realizado. E Jesus então, juntamente com os seus discípulos, juntamente com sua mãe, são convidados para participarem dessa festa. E Jesus então está ali naquela festa, juntamente com os seus discípulos e com sua mãe. E em um determinado momento, Maria observa que está acontecendo um movimento diferente. Algo estranho está acontecendo naquela festa. E Maria então é informada que o vinho daquela festa havia acabado. Ora, em a festa de um casamento, as bodas, não podia de forma alguma faltar o vinho. O vinho era o símbolo de alegria, era o símbolo de felicidade daquela festa que estava sendo realizada. E faltar o vinho seria algo assim muito triste, seria algo muito ruim, seria algo que iria marcar aquele início de casamento e como algo de uma forma muito negativa. E aí Maria fica preocupada. Quando sabe que aquilo estava acontecendo, ela vai até Jesus e fala para Jesus: Olha, Jesus, o vinho já acabou. E Jesus diz: Espera, mas que ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu momento. E aí, quando em um determinado momento ela olha para aqueles homens que estavam ali, os serventes, aqueles que estavam servindo ali o vinho, servindo alimentos, e ela diz: Olha, eu vou deixar aqui para vocês uma ordem. A ordem é que vocês façam tudo o que ele vos disser. Tudo que ele vos falar, vocês devem cumprir, vocês devem fazer. E é aí onde nós paramos para observar, né? Foi nesse versículo que nós lemos, foi o versículo que nós paramos para nele nós poder nesta tarde sermos edificados. Ora, Maria olha para aqueles homens e diz: Olha, vocês devem fazer tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, Maria estava dizendo: Olha, ele tem o controle de toda a situação. Vocês vão fazer justamente o que ele vos orientar. O que ele mandar vocês fazer, vocês devem fazer, porque algo de diferente vai acontecer. De uma coisa é certa: o vinho vai estar de volta na festa. Nós vamos ainda ter vinho na festa. É somente vocês fazerem o que ele vos disser.
E Jesus manda que aqueles homens venham trazer água, nós conhecemos muito bem a passagem, e Jesus transforma aquela água em vinho, de modo que quando aquele homem está ali o responsável para provar a qualidade do vinho, e quando ele prova aquele vinho, ele se dá conta que aquele vinho que estava para ser servido, ele era ainda melhor do que os que já estava sendo, o que já tinha sido servido. E aí ele até chega para o noivo e fala: olha, você está fazendo algo de errado, alguma coisa de errado aconteceu aí, porque nós geralmente damos o melhor vinho no início da festa. É no início da festa que nós damos o melhor, que nós servimos o melhor vinho. E aí do meio para o final da festa é que nós servimos o vinho de qualidade inferior. E tu tá fazendo ao contrário, tu já deu todo o vinho de qualidade inferior, e agora o bom vinho tu guardou para o final. O noivo não sabia o que estava acontecendo, mas o que estava acontecendo era que Jesus estava ali, e que ali existiam pessoas que estavam dispostas a fazer o que Jesus lhe mandava. E é aí onde nós pegamos nessa tarde, é essa parte que nos chama a atenção nessa tarde, neste momento. Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, quando Maria diz para aqueles homens: fazei tudo quanto ele vos disser, ela está dizendo: olha, vocês devem estar sobre o comando de Jesus, sobre a autoridade de Jesus. Vocês devem andar em obediência. O que ele vos falar, o que ele vos ordenar, é o que deve ser feito. E sempre que o homem para obedecer a palavra de Deus, sempre que o homem está disposto a fazer o que Jesus ordenar, ele sempre vai se dar bem, ele sempre vai se sair bem. Quer ver um momento, quer ver uma hora em que nada vai dar certo? É quando o homem para, ou ele deixa de fazer aquilo que o Senhor lhe ordena. Quando ele deixa de fazer aquilo que o Senhor lhe manda. Nós vamos pegar aqui alguns exemplos para que nós possamos ver como é importante fazer tudo o que ele nos disser. Ora, em determinado momento da história de Jesus, ele fala para os seus discípulos e diz: olha, vão para o outro lado do rio, atravessem o outro lado, vão para o outro lado, e eu vou depois eu acompanho vocês. E aí Jesus dá essa ordem, essa é a ordem que Jesus dá para os seus discípulos. Ora, os discípulos muitos deles tinham acompanhado Jesus naquela situação e tinham escutado Maria falar que sempre que Jesus falasse algo, eles deveriam obedecer, deveriam fazer o que Jesus lhe mandassem fazer. E eles, confiando em Jesus, entraram no barco e começaram a atravessar para o outro lado, para a outra margem do rio. E a palavra de Deus nos ensina que em um determinado momento o vento começou a soprar na água. E quando o vento começou a soprar na água, começou a levantar uma tempestade. E quando aquela tempestade começa a se levantar, os homens que estão naquela embarcação, eles começam do seu modo, da sua maneira, tirarem a água dali de dentro. Eles vão com suas mãos, com suas habilidades, tentando tirar a água de dentro daquela embarcação. E olha, eles estavam fazendo o que Jesus havia lhe mandado. Eles estavam ali realizando algo que Jesus havia dito para que eles viessem fazer. Então eles estavam fazendo algo ordenado por Jesus. Ainda assim, estavam dentro de um barco com uma tempestade açoitando e a água estava entrando naquela embarcação. Aqueles homens, alguns deles conhecia de embarcação, de pesca, de água, pois alguns deles eram pescadores, daqueles que estavam ali, e eles então começam a tirar a água, mas eles depois começam a se dar conta que a água que estava entrando ali a quantidade era maior do que a capacidade que eles tinham de tirar. E aí começou a haver uma preocupação no seu coração. Será que nós vamos afundar? Será que nós vamos morrer aqui em meio a esta tempestade, mesmo sendo uma ordem dada por Jesus? Será que a ordem que ele deu vai fazer com que nós venhamos a afundar? E a palavra do Senhor diz que em determinado momento, em determinada hora,
Jesus vem andando por sobre as águas, Jesus vem caminhando por sobre as águas, e quando Jesus de longe olha e encontra eles naquela situação, Jesus grita: olha, não tenham medo, não temas. E aí eles ficam amedrontados, eles ficam assustados, e alguns deles chegam a falar: é um fantasma, porque está caminhando sobre as águas. Eles olham ali e não vê ele dentro de um barco, vê simplesmente Jesus se aproximando deles, caminhando por sobre as águas. Aleluias. E aí, quando eles se dão conta daquela situação, eles observam que não é algo impossível que está acontecendo. E é isso que acontece com aqueles que fazem o que Jesus manda. Aqueles que estão dispostos a obedecer à voz de Jesus sempre vai enxergar algo surpreendente acontecendo. Aqueles que estão dispostos a obedecer à palavra do Senhor, a fazer o que Ele vos disser, com certeza vai se deparar, vai viver o sobrenatural. Ora, aqueles homens tinham tentado da sua maneira tirar a água da embarcação, mas ainda assim tinham dado conta que eles não eram capazes de tirar toda a água, e que com o passar do tempo, com certeza aquele barco iria afundar. Por isso da preocupação daqueles homens, por isso do medo daqueles homens, porque muitas das vezes nós nos deparamos nessa situação, mesmo andando em retidão à palavra do Senhor, mesmo obedecendo à palavra de Deus, chega algum momento da nossa vida que nós pensamos que vamos afundar, que nós começamos a tirar água da nossa embarcação, que nós tentamos com as nossas mãos a tirar a água para que o barco não venha encher, para que o barco não venha afundar, e quanto mais nós tiramos a água, mais água entra, e nós começamos a observar que não temos capacidade de tirar toda a água, e o que nós começamos a concluir é que vamos afundar, é que vamos perecer, é que vamos afundar. E aí nós esquecemos que Jesus está conosco, nós esquecemos que quem deu a ordem foi Ele, nós esquecemos que é Ele que está no controle de tudo. E aí, quando de repente Ele começa a se aproximar de nós, quantas das vezes nós nos deparamos com uma situação tal dessa? Talvez você que está aí me escutando já tenha tentado de todos os jeitos. Há quanto tempo você vem tirando água de dentro desta embarcação? Há quanto tempo você vem tentando aí não afundar com a tua família? Quanto tempo você vem tentando aí não afundar na tua vida financeira? Há quanto tempo você vem tentando não afundar no teu casamento? Há quanto tempo você vem pelejando para não afundar na tua vida espiritual? Mas nesta tarde o Senhor fala com você, alegra o teu coração, porque o que parece que vai afundar, o que parece que vai ter um final trágico, não vai ser assim, não vai ser assim. Talvez na tua visão seja desse jeito, você só está enxergando o barco indo a pique, você só está enxergando o barco prestes a afundar, mas olha, quem mandou foi Ele, quem ordenou foi Ele, e se você tem feito o que Ele vos disse, se você está fazendo conforme Ele vos falou, assim como Maria ordenou para aqueles homens, fazei tudo quanto Ele vos disser. Se você se encontra em retidão à palavra do Senhor, se prepare, porque se Ele deu a ordem, Ele não vai deixar o teu barco afundar. Esse problema aí não vai te levar a pique, esse problema aí não vai afundar o teu barco, esse problema aí não vai afundar o teu casamento, esse problema aí não vai afundar você em preocupação com relação à tua vida financeira. Esse problema aí, ele não é nada, porque se foi da ordem que Ele deu, e se você encontra-se em comunhão com Ele, não vai afundar, não vai afundar, porque quando os discípulos se encontraram naquela situação, de repente se deparam com Jesus caminhando por sobre as águas. Oh, aleluia, Jesus.
Antonas, Ramanai Kandaralabas, Rimanai Kandaralabaste. Jesus caminhando em direção àqueles discípulos. E é isso que o Senhor faz nesta tarde. Ele começa a caminhar em direção à tua casa. Seu poder, sua majestade. Ele começa a caminhar em direção à tua vida, à tua família. Talvez nesta tarde você se encontra em meio ao desespero. Talvez nesta tarde, em meio a esta palavra, as lágrimas já rolam no seu rosto, porque você começa a se identificar com esses homens. Você começa a se identificar com esta palavra. Ora, se ele disse, fazei tudo, se Maria falou, fazei tudo o que ele vos disser, é porque ela tinha confiança que ele podia resolver aquela situação. E se ele falou para os seus discípulos, vão para o outro lado, tomem a embarcação e siga para outra margem, é porque Jesus sabia que eles iriam chegar lá. Ora, quando Jesus fala, ele se encarrega de fazer com que o final venha a acontecer. Aleluias. E quando ele começa a se aproximar dos discípulos, os discípulos se encontram em uma situação caótica. Talvez a sua situação seja parecida com a dos discípulos. Talvez você já tentou tirar a água da tua embarcação de todo jeito. Talvez você já tentou resolver este problema de todas as maneiras. Talvez você já tentou de todas as formas, mas não encontrou uma saída, não encontrou uma porta de escape. Nesta tarde, o Senhor, ele vai ao teu encontro. Se você já tentou e não conseguiu, se você já lutou e ainda não venceu, se você já bateu em todas as portas e as portas não se abriram, hoje e nesta tarde vai ao teu encontro aquele que caminha sobre as águas, aquele que caminha sobre os problemas, aquele que anda sobre a tua situação, e ele anda nesta noite em direção a ti. Ele vai ao teu encontro tão somente para garantir a tua vitória. Expirar. Antonas Ramanai Kandaralabasta. Os discípulos estavam desesperados, não sabiam mais o que fazer. E lá vai Jesus caminhando por sobre as águas. E quando Jesus vai caminhando, eles temendo, eles dizem, é um fantasma. E Jesus diz, não sou eu, não temas, não precisa vocês ter medo, sou eu que mandei vocês ir para a outra margem do rio, eu que mandei vocês atravessarem. Olha, eu estou chegando para lhe dar a vitória, eu estou chegando para resolver este problema. Eu estou vendo que vocês estão aflitos, eu estou vendo que vocês estão preocupados, mas não precisa temer. Foi a palavra que Jesus disse, não temas, não temas, eu estou aqui, não temas, sou eu verdadeiramente. E o Senhor diz para você nesta tarde, não temas, tão somente confia no teu Deus, tão somente acredita nele, porque ele vai te responder, ele vai te abençoar, ele vai dar a tua vitória. Tão somente confia nele e fazei o que ele vos disser. Te louvarei. Aleluias. O segredo é fazer o que ele nos disser. O segredo é obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Ora, Jesus chega e ali nós bem sabemos, bem conhecemos o texto. Pedro diz, olha, se és realmente tu, peça, me ordene que eu vá ao teu encontro caminhando por sobre as águas. Ele vai, sai, desce, começa a caminhar sobre as águas. Ele começa depois a olhar para a tempestade e afunda. E aí ele pede misericórdia a Deus, ele pede que o Senhor lhe ajude. Jesus então estende a mão, pega Pedro, e com Pedro ele entra na embarcação. E quando entra naquela embarcação, ele dá ordem para o vento, ele dá ordem para a tempestade, para o mar, e há uma grande bonança. Vai haver bonança na tua vida, vai haver bonança na tua casa, vai acontecer bonança nos teus negócios. E o povo anseio atravessar.
Vai haver bonança nos teus planos, nos teus projetos, porque quem te ordenou, porque quem te mandou, porque quem está contigo é maior do que tudo e todos. Seu povo recebeu. Fazei tudo o que ele vos disser. El Shaddai, El Shaddai. Quando nós andamos em obediência a ele e fazemos o que ele nos ordena, não existe impossível, não existe coisas impossíveis que ele não possa resolver. El Shaddai, El Shaddai. O segredo é fazer o que ele nos disser. Ramai candará lá bastante. El Shaddai. Marta envia um mensageiro até Jesus e diz: olha, o teu amigo Lázaro, ele está muito enfermo, ele está muito doente, e aí? Marta mandou que o Senhor fosse lá correndo, porque essa enfermidade é muito grave. Jesus olha para aquele mensageiro e diz: olha, volte e leva a seguinte mensagem: essa doença aí não é para a morte, mas é para que o meu poder, para que o poder de Deus venha a ser manifestado, venha a ser revelado, venha a ser colocado em evidência em meio a este problema. Compreender na sua palavra estava. O mensageiro volta, chega na aldeia em Betânia e diz: olha, não precisa se preocupar, porque Jesus mandou eu trazer uma mensagem para você. E o que ele mandou eu trazer foi: não precisa se preocupar, porque essa doença aí não é para a morte, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas acontece que com o passar dos dias, Lázaro morre. E elas ficam sem entender mais o que foi que aconteceu. Jesus disse que ele não iria morrer, e agora nós estamos seguindo para o sepulcro enterrar Lázaro. Nós não temos capacidade, a nossa mente não tem capacidade de observar os detalhes a quais Jesus fala, a qual o Senhor nos ensina. Ora, Jesus, depois de 4 dias, eles: olha, vamos lá na aldeia. E aí quando ele chega, Lázaro havia falecido. El Shaddai, El Shaddai. Marta, Maria correm até onde Jesus estava e diz: ei, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas o problema foi que o Senhor não estava aqui e agora ele se encontra morto. Sua majestade. Aleluia. Te louvarei, te salvarei. Jesus olha para elas e diz: olha, me leve até onde sepultaram Lázaro. Elas olham e dizem: mas Jesus, não existe mais nada que o Senhor possa fazer. Olha, já está sepultado há 4 dias e já cheira mal, já está em estado de decomposição. Jesus, não existe mais nada. O tempo que tu poderia fazer alguma coisa era aquele. Foi naquele dia que eu mandei te chamar, hoje já não pode mais fazer nada, Jesus. Majestade, El Shaddai. Elas haviam esquecido que o Deus que nós servimos é o Deus que é o dono do tempo. Te exaltarei. Ele que está no controle do tempo. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é do Senhor. Então é no tempo dele que o milagre acontece. É no tempo dele que as coisas acontecem. Canta, nossa, mandai candará lá bastante. Não é no teu tempo, meu amado. Não é no teu tempo, minha amada. Realmente, talvez você esteja falando: ah, mas o meu sofrimento é tão grande, a minha dor é tão grande, o meu desespero é tão grande. Você não sabe, pastor, o que eu tenho passado dentro da minha casa, com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, com a minha filha. Olha, não importa saber, o que importa é que o tempo é do Senhor, e no tempo do teu Deus ele vai entrar com a providência na tua vida. Mesmo que para você o tempo tenha passado e pareça ser impossível de se resolver, ainda assim ele pode resolver. Ainda assim ele pode entrar com a providência. O tempo não é teu, o tempo não é meu, é do Senhor.
Cantoraço, nai candaralabaço, rimanai candaralabaste. O tempo é do Senhor. Marta, Maria, me levem até onde sepultaram Lázaro. Senhor, já faz 4 dias. Senhor, já cheira mal, fazei o que eu estou mandando. Fazei o que eu estou dizendo. Quantas pessoas que têm perdido a bênção porque não têm feito o que o Senhor tem mandado. Quantas pessoas que não têm sido abençoado porque não têm feito o que o Senhor tem orientado, tem mandado fazer. Fazei tudo o que Ele vos disser. Expirar. Marta, Maria levam Jesus até onde Lázaro estava sepultado. Quando Jesus chega lá, aquele povo se lamentando, e Jesus olha para eles e diz: olha, tirem a pedra. Tirem a pedra. E Marta continua, mas Jesus já faz 4 dias. E eu creio que em meio àquela situação, o que estava faltando simplesmente era Marta, Maria fazer o que Jesus estava mandando. Fazei tudo quanto Ele vos disser. É o segredo. Tirem a pedra para o milagre acontecer. Mas Senhor, não adianta mais. Tirai a pedra. Em meio àquela teima, Jesus começa a chorar. Jesus começa a observar que a falta de fé era muito grande daquele povo. E Jesus começa a chorar. E alguns que estão ali não compreendem e falam: olha aí como ele amava Lázaro. Ele está até chorando. Mas se realmente ele amasse, talvez ele tivesse vindo quando Marta tivesse mandado chamar ele. Mas aí, agora já faz 4 dias, ele está querendo que tire a pedra. E aí então vão e tiram a pedra de onde estava Lázaro sepultado. E quando tiram a pedra, quando aquela pedra é removida, Jesus ali, ele olha ali para dentro daquele túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E de imediato a palavra do Senhor diz que de repente aquele homem começa ali a sair de dentro daquele túmulo. Lázaro começa a sair daquele lugar. E quando Lázaro começa a sair daquele lugar, todos observam que realmente um milagre havia acontecido, que somente bastava fazer o que Jesus havia mandado, que somente bastava obedecer aquilo que ele tinha ordenado, era somente fazer o que ele tinha mandado fazer para o milagre acontecer. Fazei o que ele vos disser e o milagre será real na tua vida. E a liberdade quando elas fizeram, quando elas realizaram o que Jesus havia ordenado, aquilo tornou-se, aquele milagre aconteceu, aquele milagre foi realidade. Lázaro ressuscitou porque elas fizeram conforme Jesus havia lhe ordenado fazer. Fazei tudo o que ele vos mandar. Fazei tudo o que ele vos disser. Aleluias. Só para nós concluirmos ainda. Em um determinado dia, Jesus está entrando em uma cidade chamada Naim, e ele se depara com uma viúva chorando, porque estava indo para o cemitério enterrar o seu último filho, o seu único filho que havia lhe restado. E quando Jesus se depara com aquele povo chorando, lamentando, Jesus vai entrando na cidade com uma multidão, e quando ele olha aquela mulher em desespero, Jesus olha para aquela mulher, e quando ele vai ao encontro dela, ele olha nos olhos daquela mulher e diz: ei, não chores. Oh, aleluia. Como pode alguém chegar para
Uma mãe que está indo sepultar o seu filho e falar: não chores. Seu poder, sua majestade. Somente Ele tem autoridade para isso. El Shaddai, El Elyon. Quantas vezes durante aquele velório aquela mulher não havia escutado não chores? El Shaddai. Quantas vezes em meio àquele velório não haviam chegado pessoas para aquela mulher, abraçado, apertado a sua mão, chegado ali, batido no ombro daquela mulher e falado para ela: ei, não chores. El Shaddai. Mas agora era diferente. Adonai. Mas quem falava agora estava falando de uma forma diferente. El Shaddai. Não estava falando simplesmente para aquela mulher cessar as lágrimas, mas quando ele diz não chores, ele está ali dando uma ordem para aquela mulher. Quando Jesus diz: olha, mulher, não chores, ele está dizendo: ei, cessa as tuas lágrimas, porque eu tenho a solução do teu problema. Eu tenho a solução para o teu problema. Não chores. Não chores, porque eu posso resolver. E aí Todo tempo. Jesus toca naquele esquife onde aquele jovem estava ali, onde estava o cadáver daquele homem. E a palavra de Deus diz que quando Jesus toca, aquele jovem se levanta e Jesus devolve aquele jovem para a sua mãe. El Shaddai. Com teu amor e piedade. Eu não sei o que você tem perdido, mas nesta tarde, assim fala o Espírito Santo de Deus, Ele vai te devolver, Ele vai restituir. E a ordem dele para você nessa tarde é: não chores, não se lamente, porque aquilo que você perdeu, Ele vai restituir para a tua vida. Liberdade, seu povo. Ele vai restituir para você. Ele vai restituir. Ele é Deus que restitui e faz o impossível acontecer. O segredo é fazer o que Ele vos disser. O segredo é fazer o que Ele vos mandar. Se nós andarmos em obediência e fazermos o que Ele nos ordenar, o milagre é certo na nossa vida. Te louvarei, te exaltarei. El Shaddai. Ele pode fazer o impossível. O segredo é somente fazer o que Ele vos disser. Ah, mas a minha casa está de cabeça para baixo. Eu estou precisando de salvação. Eu estou precisando de libertação dentro da minha casa, pastor. Eu estou precisando que o Senhor venha trabalhar dentro do meu lar. Lembra de Zaqueu? Qual foi a ordem que Ele deu para Zaqueu? Ei, Zaqueu, desce desta figueira, desce dessa árvore, porque hoje é dia de salvação lá dentro da tua casa, Zaqueu. A ordem que Ele deu para Zaqueu foi descer. Desce da figueira. Então, meu amado, que o milagre dentro da tua casa hoje começa a descer na presença do Senhor. Começa a ir em direção a Ele, porque hoje Ele vai em direção à tua casa. El Shaddai. El Shaddai. Todo tempo é igual. Ele vai em direção ao teu problema. Ele vai em direção à tua situação. Só Ele pode fazer. Só Ele pode realizar. Somente Ele pode. Somente Ele pode e Ele vai fazer. Porque Ele é Deus e não há outro além dEle. El Shaddai. El Shaddai. El Adonai. Todo tempo é igual. Fazei o que Ele vos disser. Seu poder, sua majestade. Fazei tudo o que Ele vos disser. El Shaddai. Aleluia. El Fazei tudo o que Ele vos disser. É o que devemos fazer para que o milagre venha a acontecer em nossas vidas. Muito,
o Senhor tem para falar ainda ao teu coração. Então continua a meditar nesta palavra nesta tarde, e o Senhor vai tocar no teu coração. Guarda esta palavra no teu coração e deixe com que o Espírito de Deus continue falando com você.